Bom, vamos trabalhar com a interface iDropRendering, que é uma interface usada para implementar a funcionalidade de manipulação de arrasto e também soltar um objeto, drag and drop. Primeiro eu vou configurar a minha cena, vou criar um UI, ser um canvas, vou criar dois objetos vazios, create empty, duplicar esse objeto. Primeiro eu vou chamá-lo de Apple Drag, vai ser o objeto que eu vou arrastar. E o segundo eu vou chamá-lo de Slot Box Drop, que é o objeto que vai receber esse item. Vou adicionar aqui um componente Image, vou vir nos meus sprites e vou referenciar o meu sprite da maçã. No slot fazer a mesma coisa, adicionar um componente Image e adicionar o sprite de um slot. Temos nossos dois movimentos. Agora, para conseguir manipular esse arrasto do objeto, eu vou vir nos scripts, na pasta script, criar um novo script chamado drag drop. Vou vir no meu objeto que eu quero manipular e vou anexar o script. Vou acessar o script. Primeiro eu vou importar o sistema de evento da Unity, Unity Engine.Event System. Dessa forma conseguimos manipular o sistema de evento da Unity. Posteriormente eu vou herdar a classe iPointDownHandler. Essa é uma classe que serve para manipular a entrada do mouse quando estiver pressionada. Então, posteriormente aqui eu consigo criar uma função que será chamada quando o mouse for pressionado ou quando estiver em cima do objeto. Então, vamos criar essa função, public void. Essa função eu vou chamá-la de onPointDown. Ok. E fazer um log de depuração só para fim de teste. Debug.log. Mouse pressionou o objeto. Vamos testar. Voltando na Unity. Então, quando clicarmos em volta, nada acontece, mas quando clicarmos no objeto, então conseguimos aqui manipular a nossa entrada do mouse e identificar quando esse objeto está sendo pressionado ou clicado. Ok, vamos voltar para o script. Agora eu vou capturar os eventos de quando o mouse estiver iniciando o arrasto e também estiver terminando de arrastar esse objeto. Então vou chamar algumas funções. Primeiro vamos herdar aqui a classe iBeginDragging, que é uma classe que serve para manipular a entrada do mouse quando estivermos começando a arrastar esse objeto, e a classe iRenderDragRender para quando estivermos terminando de arrastar esse objeto. Podemos aqui também chamar a interface iDragRender, que serve para manipular a entrada do mouse para conseguirmos arrastar a cada frame, já que vai ser chamada a cada frame. Vamos implementar essa classe. Primeiro, public void onBeginDragging. Dragging. Então aqui conseguimos identificar, vou colocar o debug.log objeto sendo arrastado, objeto sendo arrastado. Conseguimos identificar quando o objeto está sendo arrastado. Public void onDragging, point event. E aqui identificamos, criamos uma chamada para
quando terminar de arrastar o objeto. E vamos chamar aqui de onAndrewReg, agora sim. E aqui só para determinar que esse movimento vai ser a cada frame, public void onDragon point event data debug.log objeto sendo arrastado a cada frame. Beleza, conseguimos aqui então manipular, temos o evento para identificar quando o mouse for pressionar esse objeto, quando começarmos a arrastar esse objeto e também quando terminarmos de arrastar esse objeto. Bom, então agora resta manipularmos o movimento do objeto. Então, nosso objeto ele possui um Rect Transform. Vamos começar referenciando esse objeto. Pode ser um public do tipo Rect Transform, chamá-lo de Rect Transform. Posteriormente eu vou criar um método awake, public void awake, ou seja, para quando esse objeto for instanciado, ele seja inicializado na cena, React Transform. Então aqui para manipular a posição através do acesso do componente, basta acessar o componente usando get component. Primeiro referenciamos nosso componente, posteriormente acessamos o componente para conseguir manipular o movimento. Agora vamos modificar essa posição, vamos identificar qual que é o evento quando o objeto está sendo arrastado. Então aqui no nosso evento onDrag, eu vou acessar nossa posição, React Transform, ponto. Aqui eu vou chamar o nosso AnchoragePosition, que vai ser usado para mover o objeto mantendo a sua relação com um ponto fixo. Vou colocar aqui um mais igual, significa que estamos adicionando um valor à posição ancorada atual do objeto. E event data.delta. Aqui é a diferença entre a posição atual do arraste e a posição anterior. Bom, podemos aproveitar e ajustar essa condição levando em consideração o factor da escala do objeto. Então vamos aqui referenciar o nosso canvas. Podemos aqui um serialize field, canvas. Vamos referenciar esse canvas para conseguirmos ajustar essa posição, levando em consideração agora a nossa escala do canvas. Então vai ser canvas.acessando nosso scale factor. Vamos voltar na Unity, vou adicionar um novo componente. O componente vai ser um canvas group. Vou aproveitar aqui e fazer as referências, então referenciar o nosso canvas e também o nosso React Transform. Vou voltar no script. Agora que eu já tenho o nosso componente, vamos referenciar esse componente, canvas group, private, que também pode ser um private, canvas group. Vamos no awake para conseguir acessar esse objeto quando ele estiver sendo inicializado.
Então conseguimos acessar o objeto através do getComponent. Vamos habilitar agora o objeto arrastável na captura do evento, na hora que ele estiver começando o arrasto e também quando ele estiver terminando de fazer esse arrasto. Para isso, se a gente voltarmos aqui, então esse objeto ele possui um request. O request é uma operação que permite detectar a colisão e interação entre os objetos. Vamos no método que identifica quando começa o arrasto. Então aqui, quando começar esse arrasto, então vamos acessar o nosso Canvas Group. E quando começar esse arrasto, vamos entrar no Canvas Group e desabilitar o nosso request. Então, block request, vamos deixá-lo desabilitado, face. E quando o arrasto estiver terminando, ou seja, em drag, vamos novamente acessar o nosso Canvas Groups, só que dessa vez vamos habilitá-los, deixá-lo true. Ok? E para finalizar, vamos só adicionar um novo script. Vamos chamar slot item drop, item drop. Vamos anexar no nosso objeto que vai receber o nosso drop. Vamos acessar esse script. Esse script aqui vai servir para identificar quando o objeto for solto no alvo. Vou herdar a minha classe iDropRender, ou seja, é uma classe usada para identificar o evento de arrastar e soltar e conseguir manipular quando o objeto for solto. Como toda interface, ela precisa ter a assinatura do método, ou seja, o método ela precisa incluir o nome do método, parâmetro do método e também definir o tipo de retorno desse método. Vou criar uma função public void, chamá-la de onDrop, onDrop, point event data, criei a função onDrop, que vai identificar quando o objeto for solto no alvo, no nosso drop, que vai coletar esse objeto. Vou posicionar o objeto arrastado no local do objeto que for solto. Vou criar aqui uma estrutura condicional para verificar primeiro verifico se há um objeto arrastado, se esse objeto é válido. Então, if event data, ou seja, verifico se há um objeto arrastado válido. Depois eu vou obter a posição desse objeto para permitir que acesse e modifique a propriedade do objeto arrastado. Então vamos vir event data, point drag, acessando a posição, getComponent, vamos pegar então a nossa posição, get transform, ok, rect transform, ponto anchorage position vai ser usado para mover o objeto mantendo sua relação com o ponto fixo. Vamos determinar aqui que a posição do objeto que foi solto vai ser contingente à posição do objeto que estiver sendo arrastado. Então vamos simplesmente pegar o getComponent e pegar a mesma posição. Dessa forma conseguimos aqui pegar a posição do objeto arrastado e ajustar essa posição para ser a mesma posição do objeto que estiver sendo solto na hora. Ok, vamos salvar, vamos voltar, vamos verificar. Bom, vamos testar. Então agora eu consigo identificar quando eu estou arrastando o objeto e também quando eu termino de arrastar. Quando agora o objeto arrastado, ou seja, aqui eu consegui modificar a propriedade do objeto arrastado para quando
Aqui a posição do objeto arrastado, ela vai ser, quando eu soltar esse objeto, ele será ajustado para ser a mesma posição que a posição do objeto onde ele foi solto. Então, quando eu soltar esse objeto, ele tem que se ajustar, ele tem que ser ajustado, ele tem que se ajustar na mesma posição desse objeto. Ok.